Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje são 218 e 221. Deus é verdade e amor. Bom, o que nós podemos trazer desses dois pontos? Desses pontos que nós temos hoje para estudar. Bom, o ponto 218, ele vai nos falar sobre o ser de Deus. Deus é amor, verdade e amor. Vamos entender um pouco. Ponto 218. No decorrer da história de Israel, Israel pôde descobrir que Deus só tinha uma razão para lhe ter revelado e ter escolhido entre todos os povos para ser o seu povo, o seu amor gratuito. Israel compreendeu que graças aos seus profetas, que foi também por amor que Deus não deixou de o salvar e de perdoar a sua infidelidade e os seus pecados. 219. O amor de Deus para com Israel é comparado ao amor de um pai para com os seus filhos. Este amor é mais forte que o de uma mãe para com seus filhos. Deus ama seu povo, mais que um esposo a sua bem-amada. Este amor vencerá mesmo as piores infidelidades e chegará ao precioso de todos os dons. Deus amou de tal maneira o mundo que lhe entregou seu Filho único. Ponto 220. O amor de Deus é eterno. Isaías 54. Ainda que as montanhas se desloquem e vacilem em suas colunas, o meu amor não te abandonará. Isaías 54, 10. Amei-te com amor eterno, por isso guardei o meu favor para contigo. Jeremias 31, 3. Ponto 221. São João irá ainda mais longe ao afirmar: Deus é amor. 1 João 4, 8 e 16. A própria essência de Deus é o amor. Ao enviar, na plenitude dos tempos, o seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela o seu segredo mais íntimo. Ele próprio é eternamente permuta de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. E destinou-nos a tomar parte nessa comunhão. Nossa, coisas bonitas. Qual a fundamentação real dessa argumentação? Dos pontos 218 e 221, nós temos o tratamento profundo do conceito da divindade de Deus como verdade e amor. Amor divino. Amor como centro de fé, centro de esperança e centro de atitudes amorosas. Como diz Santo Agostinho, essa relação que vai existir entre Deus, no íntimo de Deus, essa permuta que nos fala o texto, é a relação do Pai amante, através do amor espírito, para com o Filho, o amado. E vice-versa. O amante, o amado e o amor. Esse amor inicialmente revelado na história de Israel culmina com a dádiva do Filho unigênito, o dom do Espírito Santo, expressando que Deus é amor em sua essência trinitária. Este amor, dentro desta essência trinitária, nos faz compreender algo que é muito importante. O povo de Israel não teve a afirmação de que Deus é amor imposta. Foi uma percepção. Através de cada passo que deu, do anúncio a Abraão até o último profeta, a compreensão de que Deus o escolheu, que Deus o fez, que Deus o perdoou, que Deus o amou durante cada passo da sua caminhada, é uma compreensão de que Deus o ama. Este amor inicialmente revelado na história de Israel, então, ele culmina com a percepção de que esse amor está em Cristo. Eu sou o caminho, verdade e vida. Eu estou diante de vós para revelar o Pai, e o Pai se revela no amor. Expressando que Deus é amor numa essência trinitária,
é o amor do Filho que faz a vontade do Pai e a faz no poder do seu Espírito. Por quê? O Filho obedece o Pai mesmo quando o Pai está longe. Porque o Filho ama. E por que o Filho ama? Porque aprendeu este amor do Pai. Assim, a Igreja professa que Deus que revela é, antes de tudo, um Deus que ama, que deseja comunicar a sua vida, a sua comunhão com a humanidade. Essa é uma percepção que nós cristãos devemos trazer cada vez mais. Desde um pequeno gesto de bom dia, boa tarde, boa noite, um gesto de cuidado, um gesto de afeto, um gesto de delicadeza, que também se expressa nas coisas comuns do nosso dia a dia, a ordem para as coisas, o cuidado com as pessoas, principalmente os mais vulneráveis, os mais necessitados, é manifestação do amor de Deus. E eu faço isso não porque tem gente me olhando, porque eu estou num reality show, eu faço isso porque é da minha essência. Desde os primórdios da história da salvação, Israel sempre experimentou esse amor gratuito de Deus. O catecismo sublinha que essa experiência de Israel não foi por mérito, mas foi por um amor gratuito. Deus escolheu amar Israel independente de como Israel se comportaria. Os profetas, Oséias, de maneira especial Oséias, Isaías e Jeremias, são grandes portadores dessa mensagem, revelando que Deus é fiel mesmo diante da infidelidade do povo de Deus. Deus te ama, Deus me ama, independente das nossas quedas. Ele não quer, ele não fez a queda. A queda foi propositalmente colocada na história por mim. Então o amor de Deus é comparado a vínculos familiares, pai, mãe, esposo, sugerindo a intimidade, a fidelidade, a ternura que existe entre um e do outro. A fidelidade do pai, Isaías 49:15, a fidelidade de Oséias 2:21, esse profeta é muito interessante para a gente entender Deus. Isaías 63, o esposo. Oséias é muito interessante porque Oséias, o profeta, é chamado a trazer para dentro de sua casa uma meretriz, uma mulher que vivia à beira da estrada servindo os homens que passavam. Ele traz para dentro de sua casa e a trata com carinho, com fidelidade, a perdoa, a veste, a lhe dá dignidade. E ela foge para a rua. Quando ela volta com um filho da rua. E ele faz filho dele. A perdoa, a acolhe, a ama. E ela volta para a rua. E volta com outro filho. E ele a acolhe, a ama, a lhe dá dignidade. Nunca lhe cobrou nada. Ele simplesmente quer que ela veja. E ela vai de novo. E novamente volta com um filho. Cada filho, engraçado, que tem um nome. A não amada, a não querida, a não respeitada. Até o momento em que ela experimenta. Ela se dá conta de que o profeta verdadeiramente a ama. E aí esse amor é intocável. Este amor não deixou de ter falhas, não deixou de ter repercussões, essa falta de amor não deixou de ter falhas, de ter repercussões, mas o amor dele é inabalável para dizer que o amor de Deus é assim. Independente das nossas atitudes, nós somos feitos para amar. E o nosso coração está inquieto enquanto não repousar nesse amor. Estou parafraseando Santo Agostinho para a gente entender melhor. Este amor é mais persistente que o pecado humano. Deus perdoa, Deus salva, porque ama eternamente. O pecado é um erro na caminhada. O amor é fonte da criação. O erro, para existir, precisa do amor de Deus. Porque se eu não existo, eu não tenho nem como errar, eu não tenho como duvidar, eu não tenho como... O erro, a falta, ela depende do amor. Não que eu não amo o amor, o que diz Santo Agostinho, eu não amo o pecado, eu amo o pecador. O pecado não é necessário, o amor é. O amor, o Deus que ama, é fonte fundamental da revelação divina. Deus é amor.
A grande revelação cristã é essa, plenamente manifestada em Jesus Cristo. Deus é amor. Não apenas que Deus ama, mas que a própria essência de Deus é amor. São João exprime esta realidade em 1 João 4, 8 e 16. E olhando para o mistério da Trindade, é uma palavra muito bonita, permuta eterna de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma ação amorosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo aquilo que nós quisermos que dê certo na nossa vida tem que ser um reflexo disso. O amor não é atributo entre outros, mas é a natureza divina em si própria. Deus não perdoa por amor. O amor é parte constitutiva. O perdão é parte constitutiva do amor. Ele não é paciente, ele não é compassível. Ele é amor. E do amor é que saem esses braços, essas funções do amor. Função do amor perdoar, função do amor corrigir, função do amor conduzir, função do amor ensinar. Mas o amor é a fonte. Ama e faz o que queres, diz Santo Agostinho. Com a encarnação do Verbo, o dom do Espírito Santo, ele se revela de uma maneira mais profunda. O seu segredo mais íntimo é revelado. E nos chama a participar dessa comunhão como afirmação da nossa natureza. O Concílio Vaticano II afirma na Dei Verbum 2: aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e manifestar o mistério da sua vontade. E existe toda a experiência de Israel para comprovar isso. Toda a Sagrada Escritura é marcada com isso. Deuteronômio 7 foi porque o Senhor vos amou. Oséias 11, meu coração comove-se dentro de mim. Isaías 54, o amor não se afasta de ti. Jeremias 31, com amor eterno te amei. João 3,16, Deus amou com tanto o mundo que deu seu próprio Filho único. João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Deus não ama. Deus é o amor. Deus não está amando. Ele é o amor. A Dei Verbum vai dizer que a revelação é um ato de comunicação do amor divino. O Catecismo Romano do século XVI dizia o seguinte: Deus, princípio e fim de todas as coisas, é infinitamente bom e ama as suas criaturas. O Papa Bento, na sua obra Deus Caritas Est, vai dizer o seguinte: no seu Filho encarnado, Deus deu o seu coração por nós. Esse é o centro da fé cristã. Deus é amor. Compêndio do Catecismo nos pontos 42 e 43, lembrando, Deus é amor que comunica-se numa participação da vida divina. Ama e faz o que quiseres. Santo Agostinho, ele vai talhar essa expressão porque ele diz que onde existe o amor, existe Deus. Cabe a nós amar da maneira correta, buscar o amor da maneira correta, viver o amor da maneira correta. Sem exageros, sem controvérsias, sem projeções, olhar para o amor, ver qual a função dele na nossa vida. Aquilo que eu disse, perdão, justiça, bondade, caridade, cuidado, afeto, tudo isso são ferramentas, mas a fonte tem que ser o amor. O amor é a primeira das virtudes teologais, porque o próprio movimento da vontade em direção a Deus tem que ser um ato de amor. São Gregório de Nissa, o amor a Deus é dinâmico, é a ferramenta que atrai e que transforma. Hans Urs von Balthasar, teólogo da atualidade, o amor de Deus é dramático, move-se na história e atinge seu ápice na cruz. O amor faz aquilo que é necessário ser feito, quando tem que ser feito, onde tem que ser feito, pelo motivo a ser feito. Guardem isso.
O amor age quando tem que agir, ensina quando tem que ensinar, mas o motivo desse fazer e desse agir é sempre ele, o amor. Karl Rahner, a autocomunicação de Deus em amor é o fundamento da revelação da fé. Deus não quer gastar tempo me convencendo, ele simplesmente me ama e deixa que o amor que eu conseguir captar me convença. É a história da meretriz, que Oséias acolhe, perdoa, acolhe, perdoa, dignifica, acolhe, perdoa, dignifica, porque ama. Até o momento em que ela não consegue mais infringir uma verdade clara e objetiva. Ela é amada e o resto não faz mais sentido. Para nós, isso é muito importante porque é ponto de partida para muitas atitudes pastorais e catequéticas. Na catequese com as crianças, a imagem do amor de Deus, ele deve ser vinculado àquilo que de fato faz sentido para as crianças. A imagem da família, a imagem do pai, a imagem da mãe, a imagem da avó, a imagem do avô, é sempre a imagem daquela pessoa que não trai. E se essa imagem não existir, nós, catequistas, temos que nos tornar essa imagem e viver essa imagem até as últimas consequências. Talvez a santificação de um catequista, de uma catequista, esteja ligado a imprimir essa verdade na sua vida. Existem pessoas que não vão ter parâmetro nenhum de amor. Você haverá de ser e de criar esse parâmetro e ser fiel a ele até o seu último instante. Porque no dia que você disser que você se tornou parâmetro e abandonar, o amor foi traído. E aí aquela pessoa tem que começar tudo do novo. Do novo não, porque ela terá a sua experiência. A sua experiência. Então, eu falo que isso aos pais também é muito importante. Sejam parâmetros de amor para os seus filhos. Vivam este parâmetro. Vocês são os primeiros catequistas. Essa é a realidade. Usar a imagem da família para explicar que Deus, como pai, mãe, é fundamento. Essa realidade, o amante, o amado, o amor. Só que existe aí algo muito interessante. A sociedade, dia a dia, paulatinamente, vem querendo destruir essa imagem. A família é a imagem do amor de Deus. Aquele homem, aquela mulher, de vidas distintas, de vidas separadas, se uniram para dar a vida a um outro ser, a gerar vida. Mas eles têm que cuidar, eles têm que respeitar, eles têm que amar, eles têm que proteger. Isso está sumindo, isso está sendo dilapidado, está sendo vilipendiado na nossa sociedade. Tratamento com os jovens e adultos. Fazer com que eles reflitam o amor incondicional de Deus para além das falhas humanas. Se é natural ao jovem ser impulsivo, ser também agir de maneira incorreta. Mas para além disso, existe o amor que perdoa, o amor que ensina, o amor que cobra, o amor que educa. E aí, palavras muito importantes podem ser encontradas em Lucas 15, as parábolas da misericórdia. Refletir que você é um dom pelo qual Deus vai limpar a casa para te encontrar, porque você tem valor. Você é um dom que Deus vai vender tudo para te resgatar, porque você é valioso. E por fim, talvez a parábola do Pai misericordioso. Deus deixa, Deus permite, Deus não impõe nada, até o momento em que você vai descobrir que estar com Ele é o que de fato você desejou desde o primeiro momento. Ficar nele, repousar nele, como diz Santo Agostinho. Existem outras repercussões, eu me empolgo com essas coisas. Na liturgia da missa nós ouvimos sempre: Deus, eterno e todo-poderoso, vós amaste tanto o mundo que destes o seu Filho. Então a liturgia por si só, aquela Eucaristia, aquela palavra, é um ato do amor do Pai. O porquê eu devo me aproximar do altar da palavra da Eucaristia? Para ouvir o Pai que fala.
para estreitar os laços de amizade. Na pastoral, na vida social, a caridade deve ser uma tradução concreta do amor de Deus. A fé sem obras é mortas, diz Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 27. A fé sem obras é morta. Então eu tenho que dar a vida. Eu tenho que dar tempo. Eu tenho que dar tudo de mim para que a pessoa experimente algo de bom nela. Algo de bom nela. Muitas pessoas não vivem a fé porque duvidam de Deus. Elas duvidam de que possam ser amadas. Elas possam ser queridas. Que alguém possa dar tudo por elas. Então sou eu, a pessoa chamada neste momento a fazer com que ela entenda que ela tem valor. E entenda aquilo que Santa Teresa entendeu. Só Deus basta. O resto é anexo. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.